Um jovem saudável, de férias com amigos, desaparece de forma inexplicável. Câmaras de segurança captam os seus últimos momentos. Ele corre desesperado pelo aeroporto, pula uma cerca e desaparece na floresta. Desde então, nunca mais foi visto. O que aconteceu a Lar Meeting? Hoje, exploramos o caso que assombra o mundo há quase uma década. Um desaparecimento sem explicação, e novos desenvolvimentos que podem mudar tudo. Antes de se tornar um dos casos de desaparecimento mais bizarros da era digital, Lar Meeting era apenas um jovem alemão comum, cheio de planos para o futuro. Nascido em 9 de fevereiro de 1986, Lar Meeting cresceu em Marne, uma pequena cidade na Alemanha. Era conhecido como um rapaz tranquilo, divertido e amante do futebol, sendo um grande adepto do Werder Bremen. Trabalhava como técnico numa central elétrica e era descrito pelos amigos como responsável e sem problemas financeiros ou psicológicos conhecidos. Em junho de 2014, juntou-se a 5 amigos para uma viagem de férias à Bulgária, especificamente para Golden Sands, um dos principais destinos turísticos do país. Os relatos indicam que Lar estava animado com a viagem, sem qualquer sinal de que algo estivesse errado. Seria uma viagem normal entre amigos, mas algo aconteceu que mudaria tudo. A viagem corria bem, até que uma discussão aparentemente sem importância levou a um evento que marcaria a sua vida para sempre. No dia 6 de julho de 2014, Lar e os amigos foram a um bar em Golden Sands, onde encontraram um grupo de torcedores rivais de futebol, supostamente búlgaros ou russos. Houve uma discussão entre Lar e esse grupo sobre futebol. As versões variam, mas algumas testemunhas dizem que a conversa escalou para uma briga. Depois da noite no bar, Lar desapareceu por algumas horas, voltando ao hotel de manhã cedo, ferido e alterado. Relatou aos amigos que tinha sido agredido por um grupo de homens contratados pelos torcedores rivais para lhe darem uma lição. Sofreu uma lesão no ouvido esquerdo e foi levado a um médico local, que diagnosticou uma ruptura no tímpano e receitou-lhe cefprozil, um antibiótico. O médico proibiu Lar de viajar de avião por causa da pressão, recomendando que ficasse mais alguns dias em terra firme. Este foi o momento em que tudo começou a ficar estranho. Lar Meeting foi deixado sozinho num país estrangeiro. E a partir daqui, a sua mente parecia estar a pregar-lhe partidas. Depois que os amigos partiram para a Alemanha, Lar ficou sozinho e decidiu hospedar-se no Hotel Keller, um hotel mais barato e afastado da zona turística. A partir desse momento, os relatos do seu comportamento começaram a preocupar. Ligou à mãe várias vezes, dizendo que alguém estava atrás dele, que não era seguro falar muito e que ele precisava de cancelar os seus cartões bancários. Relatou que ouvia pessoas a falar dele no hotel e que se escondia dentro do quarto por medo de que alguém o perseguisse. Na última chamada que fez à mãe, murmurou algo estranho e desligou rapidamente, aumentando a preocupação da família. O que teria causado esse medo repentino? Seria apenas paranoia? Ou Lar estava realmente em perigo? Depois de dias de paranoia, Lar decidiu finalmente regressar à Alemanha. A 8 de julho de 2014, Lar foi ao aeroporto de Varna para apanhar um voo para casa. No terminal, passou pela clínica médica do aeroporto, onde o médico confirmou que ele estava apto para voar. De repente, sem aviso prévio, Lar levantou-se em pânico e fugiu da consulta médica. As câmaras de segurança do aeroporto captaram o momento em que ele correu pelo terminal, saindo do edifício, atravessando um estacionamento e pulando uma cerca para dentro da densa floresta que circunda o aeroporto. Desde aquele momento fatídico, Lar Meeting nunca mais foi visto. O que fez Lar fugir? Estava a ser perseguido? Ou o medo vinha da sua própria mente? O caso de Lar Meeting tornou-se um fenómeno da internet, com milhares de pessoas em todo o mundo a debaterem o seu paradeiro e as possíveis causas do seu desaparecimento. Muitas teorias sugeriram o que poderia ter acontecido a Lar ao longo dos anos. Teoria 1: episódio psicótico. Alguns especialistas acreditam que a pancada na cabeça e a medicação podem ter desencadeado um episódio psicótico ou surto paranoico. Os antibióticos prescritos podem causar efeitos colaterais neurológicos, incluindo alucinações e paranoia. A fuga do aeroporto pode ter sido uma reação ao seu próprio medo, sem qualquer ameaça real. Lar mencionou que alguém o seguia. Será que foi alvo de um tráfico de órgãos ou um sequestro? Estaria envolvido com algo que descobriu e não devia ter descoberto. Alguns acreditam que Lar pode ter escapado para viver uma vida anônima.
Existem relatos de avistamentos na América do Sul e nos Estados Unidos, mas nunca foram confirmados. Últimas atualizações. A família continua a procurar respostas. Recentemente, investigadores voltaram a analisar imagens de um homem sem abrigo encontrado na Alemanha, com semelhanças físicas com Lar. A polícia continua aberta a novas informações e a internet mantém o caso vivo. 9 anos depois, a pergunta continua sem resposta: onde está Lar Mitenk? Lar Mitenk entrou no aeroporto de Varna, mas nunca saiu dele da forma como era esperado. Foi um caso de saúde mental? Um crime? Ou ele decidiu desaparecer por vontade própria? Se tens alguma teoria, deixa nos comentários. Continua a ver o nosso canal para mais episódios intrigantes. E lembre-se, todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta.